nós temos um tema para nós muito significativo, que é falar sobre o tema falsos cristos e falsos profetas. Uma advertência de Jesus, que ele disse um dia: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e que a gente os identificasse, e que nós nos afastássemos deles, e que os reconhecêssemos. Mas como reconhecer esses falsos cristos? De que forma? Ele deu uma receita. A árvore se conhece pelos seus frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos, assim como uma árvore má não dá bons frutos. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Jesus nos deu receitas, completamente lúcidas para nós, inteligíveis, incompreensíveis. Mas por que nós nos deixamos arrastar por esses enganadores? Por que eles existem, se utilizando de coisas sagradas para alcançar objetivos nefastos, que não tem nada a ver com amor e com caridade? E quem são eles? E como nos defendermos deles? Nós não estamos sozinhos nessa batalha. É do interesse de Deus, de Jesus e dos nossos anjos guardiões, vamos chamar de anjos guardiões, os nossos espíritos protetores. E eu tenho uma revelação para dizer para vocês aqui hoje. Todos aqui que estão nos acompanhando, aqui presentes, lá à distância na sua casa, qualquer ser neste planeta que nasce nesse mundo. Então nós temos 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, aproximadamente. Nossos últimos censos apontam isso. Ninguém nesse mundo reencarna sem ter um espírito protetor. Ninguém está sozinho. E espírito protetor é espírito bom. Ele tem uma certa ascendência nos bastidores espirituais ao nosso favor. Quando nós reencarnamos, e creiam, é todo ser humano. Ninguém aqui está órfão. É por isso que Emmanuel, no livro Roteiro, disse que a população do planeta espiritual do planeta é 7 vezes a população dos encarnados na Terra. Então, se nós temos 7 bilhões de encarnados, temos 42 bilhões de espíritos que estão, 49 bilhões de espíritos ao nosso redor. É bastante entidade espiritual. Mas se nós temos aí, então, mais 7 bilhões de, pelo menos, bons espíritos, os outros 6 bilhões a gente não sabe tanto quanto é, né? Como eles são. E Allan Kardec disse isso no livro dos Médiuns, no livro dos Espíritos, e como ninguém se transforma quando chega no plano espiritual. Não existe mágica. Eu era uma pessoa má, eu cheguei no plano espiritual pela desencarnação e virei um santo. Eu sou bonzinho. Não. Nós somos, no plano espiritual, exatamente como éramos 1 minuto antes da nossa desencarnação. Ninguém muda. Continua da mesma forma, com o mesmo pensamento, as mesmas virtudes ou as mesmas pobrezas espirituais. 5 minutos antes de encarnar, eu era Geraldo. 5 minutos depois de desencarnar, eu continuo aquele Geraldo. Então, não existe mágica. Então, se pessoas más desencarnam,
Ao acordar no plano espiritual, continuam, mas com uma única diferença: sem o corpo físico. Existem exploradores aqui na Terra? Existem. Pessoas hábeis em manipular as mentes das pessoas, enganar, mentir. Isso é estudado pela psicologia. Existe. Quando eles chegam no plano espiritual, continuam hábeis em manipular mentes. Com um detalhe e um agravante: nós não os vemos. Mas isso é matéria para alguns segundos. Queridos irmãos, nós temos que fazer uma distinção e em seguida sobre esse assunto, porque a gente tem que entender o que é influência espiritual e o que é esperteza. Que tem um processo de mistificação que é estudado por Allan Kardec no livro dos Médiuns, sobre a questão dos falsos cristos e falsos profetas, né? A questão da mistificação, que ela pode ser consciente ou pode ser inconsciente, ou seja, um espírito pode estar se passando por outro, é uma mistificação, através de um médium. Já aí o médium não está bom, porque ele está se deixando enganar. Por exemplo, e Allan Kardec nos ensina, quando a gente vê no livro dos Médiuns, ele explicando, e as pessoas receberem nomes de espíritos pomposos, e você olha o conteúdo das mensagens que esses espíritos dão, que estão muito longe dessas entidades, do quilate espiritual deles, a gente vê que não são eles. Mas se o médium está dando ali, né, a sua autenticidade, sua energia, seu tempo, e convicto de que ele está sendo enganado, isso se chama fascinação, obsessão por fascinação, que é o segundo estágio de uma obsessão. O que é obsessão? Allan Kardec estudou no livro dos Médiuns. É aquela ação persistente, insidiosa, perturbadora, que os espíritos exercem sobre as pessoas. Tem um processo simples. A gente está sendo só ouvindo ou recebendo sugestões de espíritos. Allan Kardec nos diz que os espíritos são eles que nos governam. Influem os espíritos em nossos pensamentos? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Sim, eles influem, sendo que na maioria das vezes são eles quem vos conduzem. Então, quando eles nos conduzem para o bem, não é obsessão, né? É uma boa influência, uma inspiração, vamos dizer assim. O nosso anjo da guarda está ali, todo mundo tem, né? Isso é bom. É muito bom, porque a gente pode pedir para ele. Eles estão aqui hoje, todos de plantão aqui, nos acompanhando, isso eu tenho certeza. Anjo da guarda não falta em centro espírita. Espírito protetor, ele não falta. Então, estão aqui, cada um com o seu, estão conversando entre eles. Olha, hoje eu trouxe ele aqui, ele está acompanhando, vou influenciá-lo a prestar atenção nessa palestra. Vou inspirá-lo a reter esta ou aquela informação. Já de noite, antes dessa reunião, nós nos encontramos com eles, né? Quando a gente saiu, quando dormiu, hoje, quando a gente dormiu, né? Eu espero que todo mundo tenha tido uma boa noite de sono. Quando nós dormimos, acontece um fenômeno, a gente sai do corpo. Todo mundo aí vira médium. Médium de sonambulismo, como diz Allan Kardec. A gente sai do corpo. Agora a pergunta é, o que acontece? O que acontece em 8 horas que a gente, no mínimo, no máximo, né? Pelo amor de Deus, né? 8 horinhas de sono, que 10 já é uma preguicinha e tanto. Mas 8 horinhas está de bom tamanho, é saudável. O que acontece em 8 horas, queridos irmãos? Por isso que a gente tem que rezar antes de dormir.
Se a gente faz uma mentalização, a gente pode ir para os braços do nosso benfeitor, né? Para a companhia dele, e ali conversar saudavelmente, ou a gente pode, se a gente não fizer nenhum esforço para isso, ir para um lugarzinho que não seja muito bom. E tem gente que vai mesmo, né, para lugares não agradáveis. E acorda cansado, suado, parece que brigou a noite inteira, correu a noite inteira, mas correu mesmo, né, muitas vezes. Porque o corpo está na cama ali esticado, mas o espírito está em altos movimentos. Vou dar um exemplo para vocês dessa questão do espírito sair e retornar no corpo. Todo mundo já teve aquela sensação que acordou caindo, sensação de queda, né? Por alguma razão, nosso espírito foi chamado rapidamente para o nosso corpo, e quando ele chega no corpo, a gente tem aquela sensação de que está caindo, não, mas é o espírito encaixando no corpo. Você tem aquele vácuo, né? Parece que está indo para um buraco. Eu estava caindo, não, é só um encaixe, que foi um pouco rápido demais. Então, foi chamado meio às pressas por alguma razão. Então, queridos irmãos, nossos benfeitores, eles que estão aqui conosco, já nos acompanharam à noite. Olha, vai ter uma palestra hoje no Centro Espírita, nós vamos lá. Você vai prestar atenção, vai ser um estudo maravilhoso. Nós vamos estar com entidades espirituais. Assim. Isso tudo foi combinado. Aí nós estamos aqui agora, estamos nos nossos lares, até quem está na live, foi combinado com vocês também. E tu tem uma certa influência, né? Uma influenciação em nossos pensamentos. Influem. Quando eles influem assim, vai ao centro, estuda o evangelho, pratica o bem, o amor e a caridade, é o nosso mentor. Mas quando diz assim, não, vai lá, mente, engana, se apropria, calunia, não faz nada, não faça o bem, não se canse fazendo o bem, não vá ao centro espírita hoje, não se canse, quando diz nada, não vale a pena fazer o bem, por que você vai fazer o bem? Você só recebe em troca ingratidão. Não é o seu mentor, é um obsessor. E aí ele pode ser simples, né? Só uma pequena influência. Pode ser um pouco mais séria, fascinada. Aí é no caso dos médiuns, né? Uma fascinação. O médium acredita que está sendo assistido por Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. E não. Allan Kardec dá uma dica para esses médiuns, né? Ele dá uma dica. Espírito superior, ele não gasta tempo com palavras, com grandes falatórios, palavras rebuscadas. As pessoas me mandam muitas mensagens. Geraldo, eu já vou dizendo, não é. Não é. Porque espírito superior não fica gastando tempo escrevendo um livro para dizer uma frase. A grande diferença de um espírito superior é o poder de concisão deles. Eles não rebuscam, eles não repisam palavras, eles não ficam gastando palavreado inútil, sem sentido, querendo parecer inteligentes. Espíritos pseudo-sábios, é uma classe de espíritos inferiores que Allan Kardec estudou. Então, essa é um nível, né, de espíritos que estão aqui para enganar, ludibriar. Com que objetivo, pessoal? Vocês gostariam de saber por mim, né? Com que objetivo um espírito encosta na gente? Vamos falar assim, usando um palavreado que as pessoas costumam utilizar. Eu estou com um encosto. Olha, é uma aproximação espiritual esse encosto. Vamos dar o nome espírita para isso, né? E quando diz encosto, já está logo subentendendo que não é algo bom. Eu estou com uma aproximação ruim. Então, a gente tem que entender como que nós devemos, como que nós
identificamos isso, esse estado e essa situação? Geralmente, e Allan Kardec pede, quando a gente vê alguém nesse estado, parecendo que está sendo, um semideus, alguém de muita influência espiritual, e nada, não está acontecendo nada. Ele diz que é orientado por um espírito superior, mas não trabalha. Não, espírito superior, lembra-te de que os bons espíritos, disse Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Aliás, é uma mensagem do Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem àqueles a quem serve a Deus com desinteresse. Os bons espíritos só assistem os que servem a Deus. Os que não servem a Deus não têm bom espírito. E que se afastam de todos que vêm na senda do céu, um degrau para as coisas da terra. Está na abertura do Livro dos Espíritos. Numa palavra que as pessoas não gostam de entender direito, que se chama prolegômenos. Introdução, traduzindo, Os prolegômenos do Livro dos Espíritos tem essa mensagem do Espírito da Verdade, que é uma falange de entidades que assinam João Evangelista, Sócrates, Espírito da Verdade, um grupo de entidades superiores assinam essa mensagem. Realmente uma mensagem de alto valor. Mas como que nós, queridos irmãos, nós nos defendemos disso, desse assédio? E só para dar o terceiro grau é a possessão. Aí o espírito, ele age e o médium não tem controle nenhum. É difícil, é um trabalho de obsessão difícil. Então, queridos irmãos, vamos lá, Nós, da nossa parte, temos que nos defender dessa infiltração. E aí é uma infiltração ruim, que vai deteriorando a nossa casa. Essa infiltração de pensamentos que nos... tá ruim, vai ficar assim mesmo. Aquela onda negativa que muitas pessoas mergulham. Fujamos disso. Primeiro passo. Não é ser iludido, não. Ser utópico. Não. Não é nós fingirmos que o problema está ali. Não. Mas é nós não darmos mais importância para o problema que ele merece. Às vezes a gente dá tanta importância para as coisas, gasta uma energia enorme, despende de forças, de energia, de pensamento, de fosfato mesmo da nossa cabeça, por coisas que não estão nem na nossa mão. Coisas que só vão se desenrolar daqui a anos. Por que hoje eu estou perdendo meu sono por isso? Por que hoje eu estou perturbado com isso? Então, nós temos que... A primeira coisa, é manter um equilíbrio. Por isso estamos aqui hoje falando de fé, de esperança, de amor, de caridade, de benfeitores espirituais, do nosso anjo guardião. Peçamos para ele. Tem coisas que a gente tem que dividir com Deus. Será que Deus não quer nos ajudar? Ele é nosso Pai. Será que Deus não tem um interesse em ver a nossa felicidade? Por que a gente gasta horas na tristeza, na angústia, na depressão, como se Deus não existisse ou não governasse esse planeta? Ele governa. Tudo está na sua ordem. Tudo aqui vive, pulsa, brilha, gira, porque ele quis. Vou dar um exemplo para vocês, Está no livro Caminho da Luz. Como Jesus construiu esse planeta. Não vou contar toda a história, só uma parte. Isso aqui era uma bola incandescente, levou 2 bilhões de anos para resfriar. E depois que resfriou, ele formou uma crosta gelatinosa em nosso planeta. Vocês já viram como é que se faz cultura em laboratório? Tem aquela crosta gelatinosa rica em proteína. Aí você semeia as culturas para você desenvolver ali os elementos, Bactérias, vírus, seja lá o que for, a cultura,
A Terra se envolveu com uma massa gelatinosa e com Emmanuel, palavras dele, Jesus fez vir dos espaços siderais fluidos e elementos que iriam compor o nosso planeta. Tão simples o que eu disse agora, né? Mas deve estar causando uma fissão nuclear nos neurônios dos cientistas, por exemplo. Porque veio trazido essa ordem de vida divina aqui na nossa Terra. Agora, se Deus tem essa capacidade, se Jesus tem essa capacidade de trazer dos espaços siderais os elementos que vão compor o nosso planeta, será que ele não tem capacidade de cuidar de 1 centímetro da nossa vida? Ah, tem. E ele cuida. Mas tem um problema. A gente quer. 2, a gente merece. E 3, nós vamos pedir, tem essa condição, querer, pedir e merecer. Então, isso é uma barreira para uma má infiltração em nossos pensamentos. Para que a gente não fique instável. E dependendo, porque quando a gente está instável, não está feliz, não está convicto, está em dúvida, está frágil, é nessa hora que aparecem os falsos profetas, para preencher esse vazio que nós deixamos. É nessa hora que aparecem os aproveitadores. E aí, queridos irmãos, nós temos que ver aqui uma coisa que eu tenho que falar para vocês, né? Existem os médiums que são influenciados pelos maus espíritos e que são mistificadores, charlatões, se aproveitam daquela pequena influência para poder imantar, magnetizar, influenciar as pessoas, e tem as pessoas que não têm absolutamente nada de mediunidade e, como verdadeiros, o que é classificado na psicologia por psicopatas, agem de uma forma muito metódica e muito calculada. A Ana Beatriz Barbosa, ela é uma psiquiatra e ela está dando um curso que eu queria só falar para vocês. Como se defender de mentes perigosas. É difícil, né? Porque existem muitas mentes perigosas. Ela está dando um curso. E tem no YouTube várias entrevistas dela, Ana Beatriz Barbosa. Ela é uma psiquiatra formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela lançou um livro que é Mentes Perigosas. Como se defender de um psicopata. O que é um psicopata? Ela deixou isso numa das suas pesquisas. Eu queria ler, por exemplo, as características de uma pessoa manipuladora, de uma pessoa que se aproveita da nossa fraqueza. Porque o psicopata necessariamente tem aqueles serial killers, né? Aqueles assassinos em série, que eles são psicopatas, são pessoas frias. Pessoas que, assim, derramam lágrimas de crocodilo, se lhes for interessante, choram, se passam por pessoas bondosas, mas são pessoas extremamente más. Extremamente. Só que você olha para eles, é um anjo. Porque a pessoa sabe enganar, sabe postar, né? O rosto, ele esconde muitas vezes a sua verdadeira personalidade. Mas como eles são? Como é que a gente entende uma pessoa assim? Está aqui. A superficialidade das suas palavras. São pessoas que não aprofundam. São pessoas que falam coisas superficiais. Geralmente não estudam. Tem dificuldade nas escolas. Tem dificuldade, muitas vezes, para ter grandes intelectualidades, mas também existem os psicopatas inteligentes para maquinar situações e assim se apoderar, se aproveitar.
São pessoas egocêntricas, só pensam em si, o seu eu é o que prevalece, a pessoa só quer se beneficiar, qualquer situação é para o seu próprio benefício. A ausência de sentimento de culpa, a pessoa não tem sentimento de culpa nenhum. A pessoa enganou, mentiu, roubou, expropriou, deita na cama e dorme. Por enquanto, porque tudo isso depois tem um preço. A princípio, né, ela tem muitos subterfúgios, muitas bengalas psicológicas para esconder uma situação como essa. A ausência de empatia, ela é incapaz de se colocar no lugar das pessoas. Ela está ali roubando, enganando, mentindo, explorando e sorrindo. Mas não são assassinos, hein? Não estão falando dos que são assassinos, estão falando só dos manipuladores de mentes, dos aproveitadores, aqueles que Jesus diria falso profeta, mas como um aproveitador. Mentiras, trapaças. Mentir é uma facilidade tão grande na boca dessas pessoas. Pobrezas de emoções e impulsividade. Ai daqueles que se interpõem em seus caminhos, eles combatem com toda a sua voracidade. Eles cercam. Então, por que eu estou falando isso, né? Vamos falar de um falso profeta. Em 1979, levou 800 pessoas ao suicídio, lá na Guiana, que ele era dito como o pastor Jim Jones. Nós vimos isso, ele fez as pessoas tomarem um veneno. Mas só que ele fez 800 pessoas a tomarem o veneno. Como que ele conseguiu isso? Como que essas pessoas acreditaram que aquilo era bom? Que era bom se matar? E 800 pessoas, entre mulheres, velhos e crianças. Como que ele conseguiu? Como que as pessoas não viam isso? Aproveitadores das nossas fraquezas. Por isso que nós temos que ser fortes. Por isso que nós temos que estudar. E Allan Kardec disse no livro dos médiuns, estou aqui, para dizer, o Geraldo está inventando, não vou até pegar o livro dos médiuns e vou ler algo aqui para vocês, que ele diz aqui, né? Reconhece-se a obsessão pelos caracteres seguintes. Vejam se tem alguma semelhança com o que eu acabei de ler pela definição de uma psiquiatra sobre um psicopata. Uma pessoa que manipula mentes. Veja o que eu falei no começo. O psicopata, o obsessor espiritual, era o psicopata encarnado. Ele quer manipular do mesmo jeito. Eu tinha ficado de contar para vocês por que eles querem fazer isso, né? Por que eles não nos deixam em paz? Por que eles não querem que a gente seja feliz? É isso mesmo, eles não querem que a gente seja feliz. Eles são infelizes e não querem que ninguém seja feliz. O objetivo deles é que a gente não seja feliz, mas nós vamos ser felizes contra a vontade dele. Mas olha o que Allan Kardec fala no livro dos médiuns. Reconhece sua obsessão pelos seguintes caracteres: persistência de um espírito em comunicar, opondo-se a outros espíritos fazê-lo. Só eu me comunico por um médium. Para aí, tem um detalhe, né? Aí tem um problema. Médium, ele não é médium de um espírito só. Ele pode dar mensagens de outras entidades espirituais. Sim, pode. Mas quando só aquela entidade manipula as faculdades, creiam, estamos aí num processo já de obsessão. E aí ele dita normas, dita regras. Por isso que Raul Teixeira disse sobre médiuns que dirigem centros espíritas. Não façam, não deixem um centro espírita ser dirigido por um médium que, a pretexto de ter o aval de uma entidade, ele subjuga toda a diretoria e acaba fazendo barbaridades, quando não muito afundando uma instituição espírita. E conhecemos instituições espíritas, eu pessoalmente, que fecharam.
sob esta influência infeliz de pseudos guias que não tinham a assistência que diziam que tinham. E o objetivo da entidade era fechar a instituição, e fecharam. Conheço várias instituições nesse estágio. Ilusão, que, não obstante a inteligência do médium, impede-o de conhecer o ridículo. Então, você vê, por exemplo, você vai num centro espírita, você vai para um tratamento espiritual. Vou dar um exemplo aqui agora, né? Você vai num centro espírita, eu vou passar por um tratamento espiritual. É espiritual. Aí você chega lá e o médium, através do espírito, receita ibuprofeno para você. Peraí, não tem um negócio errado? Eu fui para o tratamento espiritual. E a gente sabe que o ibuprofeno causa efeitos colaterais nas pessoas. Ou receita nimesulida. Ou receita antibiótico? Não, é espiritual. A falsidade e o ridículo, porque é ridículo isso. Eu vou no centro espírita e eu recebo ali uma dose de anti-inflamatório e antibiótico. E para mim está tudo bem? Está tudo normal? Eu não preciso pensar que isso é uma farsa? É uma farsa. É uma farsa. A crença na infalibilidade do Espírito. Não, ninguém questione essa entidade. Confiança do médium nos elogios que lhe dão ao Espírito que sabe se comunicar. E aí o problema é nosso. A gente adula o médium, esse Espírito é bom. Esse médium, como ele é trabalhador, que dó, como ele sofre para vir no centro espírita. Nós é que criamos muitas vezes o monstro. Nós enchemos o médium de presentes de facilidade de dinheiro. Porque muitos só querem isso. A culpa é nossa que criamos esses farsantes. Disposição para afastar as pessoas que podem dar avisos úteis. Então, esse é um outro grande problema. Se você vai falar com o médium, cuidado, você está fazendo uma coisa estranha. Eu já fiz isso. E as pessoas ficaram muito chocadas comigo, porque a gente tem um compromisso com a verdade. Se a gente vê algo que não está certo, a gente fala, olha, cuidado, você está fazendo uma coisa que não deve, e tudo. Pronto. Já começa a dizer para as pessoas, não vão no centro espírita do Geraldo, porque ele está perturbado, porque ele é orgulhoso, porque ele é vaidoso, só ele acha que é o dono da verdade. Tudo porque nós dissemos, você está sendo vítima de uma obsessão. Tivemos essa coragem, mas esse é um ponto dos espíritos, dos falsos profetas. Mas tem um outro detalhe, então. Tem um outro detalhe. Agora, que aconteceu recente, um pouco mais recente, no dia 19 de abril, completou 30 anos de um outro grande falso profeta, que de grande não tem nada, né? Grande de ruindade, de maldade, que foi David Koresh. Ele fundou uma seita no condado de Waco, no Texas, nos Estados Unidos. Ele se autoproclamava o profeta do Apocalipse, a encarnação de Jesus. Imagine. Só que sob a sua tutela existiam 85 pessoas, entre elas 25 crianças e outros 55, 60 adultos. Ele guiava essas pessoas. Ele guiava espiritualmente as pessoas. Como? Porque ele estudou isso, ele era dessas mentes perigosas, né? Que se dizia Jesus, e as pessoas tomadas por fragilidades, fraquezas, o seguiram naquele agrupamento religioso, que era um agrupamento grande.
por algum tempo. Só que, assim, eu não vou falar aqui, vocês venham. Tem, inclusive, uma série numa TV dessas de streaming que se chama O Cerco ao Waco. Waco, W-A-C-O. Cerco. Em 3 episódios, conta com imagens reais o que aconteceu. Então, está completando 30 anos que isso aconteceu, agora, 19 de abril, porque desde o dia 28 de fevereiro de 1993 ao dia 19 de abril, ele impôs uma resistência armada à ação da polícia, que foi investigar denúncias de abuso sexual a crianças por ele, denúncias de formação de armamento militar ilegal. Imagine no Texas, que é liberado o armamento. Ter arma ilegal, vocês imaginem o calibre das armas que ele estava tendo dentro daquela instituição dele, que ele se chamava o Monte Carmelo, que alusão ao Monte Carmelo não tem absolutamente nada, ao verdadeiro Monte Carmelo. Então, ele tinha ali mais de 1.400.000 munições. O que um homem que se diz Jesus tinha isso? Por que as pessoas não pararam para pensar, mas Jesus pregava o amor e ele está enchendo de rifle calibre .50 aqui, que fura tanque de guerra, carro blindado, vira uma gelatina perto de uma arma dessas? Por que ninguém perguntou? E quando a polícia foi lá por conta dessa investida, ele matou 4 agentes federais. E aí iniciou, então, o que se disse uma resistência. A polícia foi, ele matou agente federal, começou a cercar. Eles dispararam todo o arsenal de munição que eles tinham. Aí, de repente, começou a estabelecer uma negociação, porque tinham 25 crianças lá dentro. E por 50 dias se estabeleceu negociações infrutíferas, porque ele dizia: eu vou dar ao mundo um espetáculo apocalíptico. Eu vim para isso. E as pessoas lá dentro acreditando. No final, ele ateou fogo no prédio e morreu todo mundo queimado. (25 crianças e 55 adultos, inclusive ele. Por que as pessoas não fugiram? Porque o FBI entrou com tanques em vários pontos daquele agrupamento e abriu buracos nas paredes, caso alguém tivesse preso ali e não pudesse sair. Eles abriram buracos nas paredes e disseram: saiam. Ninguém saiu. Ninguém saiu. As mentes perigosas dos falsos profetas, eles se aproveitam das nossas fraquezas e nos exploram. Mas Jesus, na cadeira em que aquele pastor lá Guiana, no Templo dos Povos, em 1979, ele morreu, não se sabe se ele deu um tiro em si, porque ele não tomou veneno, né? Ele morreu por conta de um tiro. Ou se alguém atirar, você não vai morrer, então antes de eu morrer eu mato você, pode ser. Mas ele estava com um tiro. Na cadeira tinha uma frase, uma placa escrita: aqueles que não lembram do passado estão condenados a repetir. Por isso que nós falamos aqui, porque nós não podemos repetir. O que aconteceu em Palmelo, de um médium violentar pessoas dentro do centro espírita, dentro da instituição, e hoje está preso. Então, por isso que nós falamos aqui, é um assunto meio indigesto, sei que é indigesto, mas nós temos várias pessoas que estão com vontade de se apropriar dos nossos valores, da nossa pureza e daqueles momentos em que a gente está dizendo: Senhor, eu preciso de algo. Nós só precisamos de Deus. E Jesus nos disse aqui, sobre a questão: guardai os falsos profetas que vêm a vós
vestido com peles de ovelhas. Ah, é com pele de ovelha mesmo, com a voz mansinha, psicopata. Assista o vídeo da Ana Beatriz Barbosa, né? Ela é muito esclarecedora, é um profissional. E ela detalha muito bem, melhor do que eu fiz agora, com certeza. Que vem a voz com vestido de pele de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Porventura os homens comem uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim toda árvore boa não dá bons frutos, nem a árvore má dá maus frutos. Pela árvore se conhece os frutos. Vede e não vos engane, disse Jesus. Levantar-se-ão muitos Cristos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Olha, ele falou. Ele disse isso. Eu sou Jesus. Olha o que esse homem fez. Eu sou Jesus. Ele falou isso numa entrevista na TV. Que o advogado entrou lá e transmitiu uma mensagem dele, porque era o que ele queria. Ele falou, não, eu sou Jesus. E enganarão a muitos. Vejam, agora um detalhe importante disso. Vão se levantar falsos profetas, enganarão a muitos. E por quanto que se multiplicará a iniquidade, se resfriará a caridade de muitos. Eles têm esse objetivo. Deus permite que eles selecionem um pouco daqueles que são fortes para o futuro, ou fracos para voltarem para o primário novamente e passar por novas provas, né? Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se alguém disser, olha, o Cristo está ali, não vá. O Cristo está acolá, não vá. Porque se levantarão falsos cristos e farão grandes prodígios. Vejam, muitas vezes os médios falsos, eles têm um poder de fazer fenômenos, mas não espiritualidade superior. E maravilhas tais que eles enganarão até mesmo os escolhidos. Então, quando a gente olha pessoas inteligentes, sábias, muitas vezes são seguidores desses bárbaros, mistificadores, médicos, advogados, professores, profissionais que lidam com cultura, com a inteligência, mas a inteligência psíquica, não a espiritual. Porque metabolizam tudo aquilo que eles jogam de uma forma racional, mas um raciocínio que só interessa a eles. Tem que ser bom, né? Algum benefício tem que ter para a gente ser preso. Então, queridos irmãos, é um tema que mereceria um congresso, mas ficaremos por aqui para as nossas reflexões, que a gente não repita o passado, que a gente veja a árvore pelos seus frutos. Se a pessoa está daquele jeitinho que ela sempre foi, né? Se não alterou o seu padrão, se não começa a inventar rituais, formas estranhas de se manifestar, de fazer, se não infringe leis espirituais graves, como, né, por exemplo, a gente vê em muitas situações como essa, é Jesus, mas eu tenho ali um armamento que faz inveja ao FBI. O FBI não deu conta de enfrentar o homem. Que se dizia Jesus. Que a gente reflita, que a gente medite. Mas, acima de tudo, queridos irmãos, que nós nos fortaleçamos em Deus. Nós não podemos depositar nas pessoas a nossa vida, é em Deus que a gente tem que depositar a nossa vida. Os homens são falhos, são frágeis, são suscetíveis, mas Deus não. Jesus não. É nele e nas suas palavras que nós temos que confiar. Então, queridos irmãos, essa é a nossa mensagem dessa noite. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine. Nós vamos fazer as nossas vibrações, fazer a nossa prece, passar a aplicação do passe e depois ao atendimento fitoterápico.